Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo de número 3, em que nós vamos debater acerca de licenças de software, ok? Software a gente já definiu o que era, sistema operacional a gente já definiu o que era, a gente vai ver licenças de software. É um assunto que de vez em quando é cobrado pelos termos que são usados, ok? Então tem muitos termos para a gente conhecer. Então, o que são licenças de software? A gente vai ver quais são os principais, qual é a ideia de software proprietário, qual é a ideia de freeware, qual é a ideia de shareware, qual é a ideia de software livre, e nós vamos saber o que é open source. São termos usados ou relacionados à distribuição de software, ok? Então, licenças de software são o quê? Licenças de software são normas de distribuição de software. Um software, um programa é criado por alguém. Essa pessoa, a rigor, ela tem uma certa propriedade sobre isso que ela acabou de criar. Claro, ela construiu o software. Quem construiu o joguinho Clash Royale, quem construiu o Excel, quem construiu o Linux. Existe um conjunto de regras para a distribuição desses programas de computador. Esses conjuntos de regras são chamados de licenças. E aí cada programa ele tem um certo nível de liberdade, certo nível de limitações, de acordo com quem o construiu. Claro, eu fiz um software, eu vou querer que todo mundo use sem pagar? Pode ser, é uma opção minha. Se eu sou o dono do software, eu tenho prerrogativa para escolher isso, certo? Mas vamos ver quais são os nomes relacionados à licença de software. Por exemplo, software proprietário. Software proprietário é o termo que a gente usa para designar um programa que tem dono. Certo? Um dono, e esse dono exige limites de uso do programa. Ele exige pagamento para usar normalmente. Então, um software proprietário é um software que pertence a alguém e esse alguém faz uso de suas prerrogativas para limitar ou para exigir que as pessoas que vão usar o software paguem por ele. Okay? A gente vai ver exatamente isso. Normalmente, os softwares proprietários eles se baseiam no que a gente chama de licença de uso. Ou seja, você não adquire o software para você, ele não é seu. Se você vai lá e compra uma caixinha com o Excel, o Excel não se tornou seu, você pagou uma licença de uso. É como um ingresso de cinema. Quando você compra um ingresso de cinema, você não compra o filme. Você compra o direito de assistir ao filme uma vez. Então, uma licença de uso, que é o que normalmente a gente vê no comércio de software, a licença de uso é um direito que você adquire, ou uma liberdade, a palavra nem é tão forte. Você adquire a possibilidade de usar aquele software em um único computador. Então, licença de uso normalmente é o que se aplica aos chamados softwares proprietários. O Windows é um software proprietário, o Excel, o Word, todos esses programas, você não pode comprar um e instalar em 10 mil computadores. Você compra um e tem o direito de instalar em um computador, para usar naquele computador. Certo? Software proprietário. Existem os freeware. Freeware são softwares gratuitos, eles são distribuídos gratuitamente. Normalmente uma pessoa faz isso para o nome da empresa ficar bom, né? Assim, tipo, uma empresa tal fez um jogo ali e distribui gratuitamente. Poxa, eu nem sabia que essa empresa existia. E aí o pessoal fica conhecendo, é mais para propaganda mesmo. Existem muitos freeware no mercado, você pode na internet baixar um bocado de programa que é free. Especialmente para celular, né? Para celular tem uns programas free, os joguinhos especialmente, você baixa no celular lá, Clash Royale, Clash of Clans, você baixa, tanto jogo gratuito hoje em dia. E esses jogos gratuitos hoje em dia, eles funcionam completamente. Você pode passar a vida todinha jogando sem pagar nada. Existem programas conhecidos como shareware. Os shareware são programas feitos para você compartilhar, mas eles normalmente têm limites. Por exemplo, ou eles só funcionam, durante 30 dias, ou eles só funcionam sem salvar, ou eles funcionam sem que você vá para a segunda fase do jogo, ou ele funciona, é um jogo de futebol, por exemplo, e você só pode jogar com o Náutico e Santa Cruz. Como é que alguém pode querer ter um programa que só joga com o Náutico e Santa Cruz, sem ter o direito de jogar com o glorioso Esporte Clube do Recife? É um tipo de software que você vai ser obrigado, vai querer
comprar a versão original para ter acesso ao direito de jogar com o esporte, certo? Então, um shareware ele é gratuito também, só que ele é com limites. Eu costumo dizer que um shareware é um programa que é só para você sentir o cheiro. É um shareware, certo? Você só sente o cheiro, você não usa o programa como um todo por causa das limitações. Existe também a noção de software livre. Software livre é a palavra, termo da vez, é o xodó, todo mundo gosta de ouvir falar em software livre. Software livre é um tipo de programa cuja distribuição oferece 4 liberdades ao usuário. A gente chama de as 4 liberdades. Então, o software livre, ele oferece o que a gente chama de liberdade total ao usuário. Essa liberdade total é descrita em 4 tipos de liberdades que nós temos que conhecer obrigatoriamente, certo? Então, vamos lá. Sim, só um detalhe aqui que eu queria explicar para vocês sobre o seguinte, né? Vamos passar aqui. Os joguinhos que você vê em celular, eles são free. Eles são gratuitos. Você baixa o joguinho, instala no seu celular, é gratuito. Só que ele usa uma noção que é interessante hoje em dia. Talvez isso caia em prova. O termo é freemium. O M com a perna mais não dá. Freemium. É um trocadilho com free e com premium. Certo? O que é um programa freemium? Um programa freemium é um programa que é grátis. E que te oferece, assim, você pode usar o programa inteiro, mas algumas ferramentas especiais, no caso de um jogo seria alguns personagens mais fortes, alguns baús com mais gemas ou com mais diamantes para você conseguir comprar coisas lá dentro, você tem que comprar. Então o jogo é grátis, você foi lá, baixou o jogo é grátis. Não tem limitação, você pode usar a vida toda. Mas você vai usar ali a vida toda, certo? Aí se você quiser alguns itens especiais, você paga por isso. É o que a gente chama de freemium, ok? Então esse termo é um trocadilho entre free, que é grátis, e premium, que é algo especial, algo premium, né? O que o software livre oferece? O software livre oferece 4 liberdades ao usuário. Quais são as 4 liberdades? O que é que um usuário de um software livre pode fazer com ele? Primeiro, usá-lo. Então a liberdade principal, primordial é: posso usar um software livre para qualquer finalidade, ok? Ah, João, mas aí já não tem diferença em relação a qualquer software. Tem. Os softwares proprietários, existem versões dos softwares proprietários que só deixam você usar para fins educacionais, não para fins comerciais. Então você foi lá e pagou uma versão educacional do Word e do Excel, é só para usar para fins educacionais. Se você quiser usar na sua empresa, para o pessoal digitar relatório, fazer planilha de cálculo, tudo, tem que pagar a versão comercial, que é mais cara. Então, assim, o direito de usar o software, o direito de usar o programa para qualquer finalidade é a primeira liberdade associada aos softwares livres. O direito de copiar e distribuir. Eu posso copiar e posso distribuir à vontade qualquer software livre. Sim, se o software é livre, se o programador daquele software foi lá e disse: olha, eu quero que o meu software seja livre, então eu posso pegar o CD do software e distribuir para 10 mil pessoas para elas instalarem em 10 mil computadores. Não tem problema. É outra liberdade inerente associada ao software livre. A terceira liberdade é estudar o software. Estudar o software, como ele foi feito. Eu preciso ter acesso a algo que normalmente não me é acessível, que é o código-fonte do programa. Todo programa, todo software, não importa se ele é um software livre, não importa se ele é um software proprietário, não importando, ele foi feito por alguém, ele foi feito por um programador, ele foi feito por um conjunto de programadores. E ele foi feito graças a um código, ele foi feito da forma como o programador foi lá e escreveu as instruções. Essas instruções originais são chamadas de código-fonte. Eu só posso estudar o software, ou seja, eu só posso exercer essa terceira liberdade se eu tiver acesso ao código-fonte. Se eu não tiver acesso ao código-fonte, não adianta dizer que eu tenho direito de estudar, porque eu não vou ter como estudar, certo? É como se você comprasse um pedaço de torta, Floresta Negra, numa padaria, numa delicatessen, e junto com a torta viesse a receita. O código-fonte é a receita, ok? A receita daquela torta. Porque aí o pessoal vai olhar para você e vai dizer: olha, eu estou te dando liberdade total. Você comprou um pedaço de torta Floresta Negra, eu estou te dando a receita junto. Se você quiser fazer em casa, você vai lá e faz em casa. Okay? Então, a liberdade de estudar
como aquela torta foi feita. E graças à liberdade de estudar como a torta foi feita, eu posso modificar essa torta. Eu posso alterar o código-fonte para criar novos softwares com base nesse ou para melhorar esse software. Então imagina, eu ganhei uma torta ou comprei um pedaço de torta e veio junto a receita. Normalmente, quando a gente compra um pedaço de torta, quando o software não é livre, ou seja, quando isso não é liberado, certo? É como comprar um pedaço de torta apenas. Comprei um pedaço de torta, posso comê-la, posso jogar fora, posso dar a alguém à vontade, mas não posso refazê-la, não posso entender como ela foi feita. O software livre é um pedaço de torta acompanhado da receita de como fazer aquela torta. Ok? Então, o que é o código-fonte? Vamos lá, o código-fonte, também conhecido como source code, que vem do inglês, né? É uma receita, é justamente o conjunto de instruções no seu formato original, criado originalmente pelo programador. Então o programador foi lá e escreveu um código. Esse código é um código que o programador entende, certo? Esse código precisa ser transformado. Então tudo começa assim, o programa é escrito numa linguagem compreensível. Linguagem compreensível para o programador, é chamada linguagem de programação, linguagem de alto nível, certo? Aí esse programa feito pelo programador, esse código-fonte feito pelo programador, ele é transformado, a gente chama compilado. Então, compilação é transformar código-fonte na chamada linguagem de máquina, que é como o programa vai ser entendido pela CPU. Então, o que a gente faz é essa linguagem de máquina, né, esse programa pronto, escrito na linguagem do computador, ele é chamado de arquivo executável. Então, tudo começa assim, certo? Esse é o código-fonte, esse é o código que o programador escreveu. Eu vou tentar dar um zoom aqui para você ver, certo? Ó, esse é o código que o programador escreveu. Ele entende o que está escrito aqui, né? Enquanto a matriz de índice tal for maior do que a maiúsculo, então você encontra Z. Pronto, isso aqui é o código-fonte, o código escrito em linguagem compreensível. Quando a gente faz o processo de compilação, não esquece esse nome, por favor, pode ser que ele seja cobrado, né? O nome é compilação. Eu só estou citando, eu não vou explicar a compilação, como ela funciona tudinho. Mas a compilação é a transformação desse código que está aqui, o código compreensível, o código-fonte, nesse código aqui, ó, a linguagem que o computador entende. Linguagem de máquina. Ora, isso aqui talvez seja uma instrução do tipo realize uma soma entre esse número e esse número, certo? Então imagine, isso está escrito na linguagem da máquina. Isso está escrito na forma como a CPU sabe obedecer. O cérebro do computador obedece instruções. As instruções que o cérebro do computador obedece são zeros e uns. Mas veja só, um programador pode escrever diretamente em zeros e uns? Pode. Esse cara tem que ser maluco. Esse cara não tem juízo. O cara que escreve diretamente em zeros e uns, que ele sabe quais são as instruções que a CPU obedece. Ele escreve um bendito programa todo em zeros e uns. Esse cara é maluco, sinceramente, certo? Então tudo começa assim, o programador escreve um código-fonte. O programador compila esse código-fonte transformando em arquivo executável, em arquivo que a CPU pode executar, que a CPU pode fazer funcionar. E aí, quando você dá 2 cliques nesse arquivo, aparece isso para você. Isso aí é a janela do Excel do programa rodando. O Excel, na verdade, foi escrito assim, foi transformado na Microsoft em uma linguagem que as CPUs conseguem obedecer, e toda vez que você dá 2 cliques nele, ele aparece, porque isso está nas suas instruções. Aparecer desse jeito, com esses botões, com essas linhas e colunas, está nas instruções do Excel. Ok? Agora, claro, é óbvio e evidente, nós, usuários de Excel, nós só temos o direito de ter acesso a isso, que é o Excel pronto. E dar 2 cliques para fazer isso, para usar o Excel. Nós não temos acesso ao Excel escrito em código-fonte. O código-fonte do Excel está guardado a 7.000 chaves dentro da Microsoft, a empresa que o construiu. O Excel não é um software livre. O Excel é um software proprietário. O código-fonte está limitado ali e a gente está guardado seguro, secreto lá na Microsoft. Nós não temos acesso, certo? Nós compramos o Excel pronto, ou seja, a fatia do bolo pronta, a fatia da torta pronta, nós não temos acesso à receita. E podemos comer a fatia toda vez que abrimos o Excel, podemos usar o programa toda vez que abrimos o Excel. Ok?
Então, o software livre é aquele software que permite que eu use para qualquer finalidade, permite que eu copie e distribua em quantos computadores eu quiser, permite que eu estude como o software foi feito, porque tem o código-fonte liberado, e, claro, permite que eu modifique. Se eu souber programar, eu estudei e vou propor mudanças e vou modificar e criar softwares melhores. E eu preciso, para essas duas últimas liberdades, eu preciso ter acesso ao código-fonte. Certo? Então, se eu voltar aqui um pouquinho, né, não é aqui, é aqui. Né? Então, oferece 4 liberdades ao usuário. Usar, beleza, posso usar quantas vezes eu quiser para qualquer finalidade. Copiar, beleza. Estudar e modificar o programa. Bom, para ter acesso pleno a essas duas liberdades, eu preciso que o código-fonte esteja acessível em algum lugar. Ou o código-fonte do programa foi distribuído no mesmo CD que o programa, no mesmo DVD, está lá uma pasta com o código-fonte do programa, ou o código-fonte do programa está acessível na internet, em algum endereço que eu preciso saber. Eu vou lá, baixo o código-fonte, leio o programa, estudo e modifico e sugiro novas evoluções para... Vamos passar aqui. Eu não sei por que eu faço as animações, porque eu podia... Voltou aqui, código-fonte, vira código executável, que vira o Excel quando a gente executa, ok? Então vamos lá. Veja a diferença agora entre open source e software livre, certo? Bom, todo software livre, ele é open source. Software livre é o que oferece as 4 liberdades. Open source é aquele que libera o código-fonte. Então veja só, liberar o código-fonte, permitir o acesso irrestrito ao código-fonte, é chamado de open source, ou fonte aberto, traduzindo do inglês, código-fonte aberto. Certo? Então, todo software livre, já que ele oferece as 4 liberdades e 2 delas só podem ser oferecidas se o código for open source, se o código-fonte for aberto, então todo software livre é um open source. Certo? Agora, nem todo software que se diz open source, ele é software livre. Porque eu posso fazer um programa, vamos lá, eu posso fazer um programa sobre finanças e aí eu liberei o código-fonte para vocês. Ó, eu construí o programa nessa linguagem, fazendo isso, isso e isso. Pronto, eu fiz um software, distribuo esse software e distribuo o código-fonte. Ele é open source? É. Mas olha, se eu faço limites ao uso, do tipo, olha, você pode pegar esse software, mas você só pode instalar em uma máquina. Eu não te deixo instalar em várias. Ou então, você pode usar esse software, mas você não pode usar esse software para fins comerciais, só para fins educacionais, só para a sua faculdade. Então, se eu imponho limites no uso, se eu faço qualquer imposição de limites no uso, ele não é um software livre. Porque eu teria que fornecer as 4 liberdades. Se eu encho o peito para dizer que meu software é livre, eu tenho que dar as 4 liberdades. Uso, cópia e distribuição, estudo e modificação. Certo? Aí, liberar o código-fonte dá direito à liberdade 3 e à liberdade 4. Mas e a 1 e a 2? Se eu estou limitando o uso. Certo? Portanto, existem softwares que são open source e não são livres. Porém, todo software que se diz livre, ele é necessariamente open source. Aí o que é que eu tenho aqui? Ó? É possível distribuir softwares livres e softwares open source exigindo pagamento por isso. Isso não fere nenhuma das duas regras. Por exemplo, eu tenho um CD. Eu gravei um software livre num CD. E aí eu vou cobrar R$10, R$20, R$30 pelo CD. Ó, tá aqui, o software está aqui. Você instala, sinta-se à vontade. Não é desrespeito à noção de software livre, nem a noção de open source. Se eu pego um CD ou um pendrive ou qualquer coisa e cobro por essa transferência. Note, eu estou cobrando, exigindo pagamento pelo processo da transferência dos bits, da informação. Não estou exigindo licença para você usar, não estou cerceando o teu direito de usar, não estou limitando o teu direito de usar. Entende? Isso é possível. Portanto, é possível sim distribuir softwares livres e softwares open source exigindo pagamento pela transferência, pelo CD, pelo pendrive, sim. É possível. Ah, então o preço tem que ser barato. Não, você cobra o preço que você quiser. Ah, eu cobrei R$800 para transferir um CD, beleza. Depois que você pagou os R$800, você pega o CD, copia, distribui ou faz 200 cópias e vende a R$1.000, se você quiser. Nada impede. Mas você não pode, é o seguinte, quando você transfere o software,
Se ele for um software livre, quando ele transfere, você transfere o software, você transfere todas as 4 liberdades para o outro usuário. Ele pode fazer tudo aquilo que você pode fazer com o software livre, certo? Ok? Portanto, com isso a gente termina licenças de software e nós temos no capítulo de softwares lá do nosso material didático tudo isso, certo? Nós temos licença de software, nós temos software livre e open source, freeware, shareware, nós temos todas as principais formas de licença, software proprietário, todos eles, certo? E você vai nas questões propostas do material também aí, por meio do LibreWeb Player, você vai poder ter as questões 9 e 10 para você responder, ok? Com isso a gente finaliza esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.